combustão, ou queima, é uma reação química entre uma substância e um gás, geralmente oxigênio, para liberar energia na forma de calor e luz. Geralmente esse processo é controlado, e ocorre de forma previsível quando há uma fonte que inflama essa mistura. Porém, há registros de casos raros e enigmáticos onde materiais orgânicos, como tecidos, madeira, papel ou até mesmo seres vivos, entraram em chamas, sem que houvesse uma fonte de calor externa aparente. Esse fenômeno tem intrigado cientistas, investigadores e curiosos por séculos, gerando uma série de teorias e debates para explicar esses eventos misteriosos. O primeiro relato registrado de um possível caso de combustão espontânea data do século XV, em Paris, onde o corpo de uma mulher havia sido encontrado parcialmente queimado, enquanto o quarto ao seu redor permanecia intacto. Desde então, uma série de casos semelhantes foram registrados ao longo da história. Um dos exemplos mais famosos é o caso de Mary Reiser, ocorrido em 1951 nos Estados Unidos. Mary foi encontrada carbonizada em sua poltrona, com apenas parte da cadeira queimada, em um cenário que parecia desafiar as leis da química e física. A investigação de casos de combustão espontânea se torna complicada por vários fatores. Primeiro, esses eventos são extremamente raros, o que dificulta a coleta de dados suficientes para análises detalhadas. Além disso, as circunstâncias em torno de muitos dos casos podem ser ambíguas ou pouco documentadas, o que torna difícil traçar a sequência exata dos eventos que levaram à combustão. O processo de investigação também é prejudicado pela falta de protocolos padrão para determinar a causa dos incêndios, especialmente quando não há fonte de ignição aparente. Em muitos casos, as autoridades podem simplesmente classificar o incidente como causa desconhecida ou fogo inexplicável, evitando mergulhar mais a fundo nas teorias de combustão espontânea. Outro caso de queima espontânea ocorreu em 1982, quando um homem chamado Michael Fiat foi encontrado morto em sua casa na Irlanda. A única fonte de calor aparente era o fogo que havia consumido seu corpo e parte do piso abaixo dele. As autoridades concluíram que a causa da morte foi a combustão espontânea, mas essa explicação gerou intensos debates na comunidade científica. Alguns críticos, muitas vezes, argumentam que a falta de evidências conclusivas torna difícil aceitar a combustão espontânea como uma explicação válida. Eles sugerem que outros fatores, como o vazamento de gás ou fatores externos, podem ter contribuído para desencadear esses eventos aparentemente inexplicáveis. Dada a raridade e a complexidade dos casos de combustão espontânea, os cientistas têm recorrido a experimentos e simulações para tentar entender melhor os processos envolvidos. Algumas das teorias mais discutidas incluem teoria da autoignição. Esta teoria sugere que materiais orgânicos acumulam calor ao longo do tempo, devido a processos de oxidação interna. Quando a temperatura interna atinge um ponto crítico, conhecido como ponto de autoignição, a combustão começa sem uma fonte de ignição externa. Teoria do efeito pavio. Essa teoria defende que fibras ou partículas altamente inflamáveis, como cabelos ou fibras de algodão, atuam como pavios, absorvendo líquidos inflamáveis, como óleo ou álcool, e conduzindo a chama até o material principal. Porém, essa teoria não explica casos em que a combustão ocorre em materiais secos, e sem a presença de líquidos inflamáveis. Teoria do metabolismo humano. Para casos envolvendo seres humanos, foi sugerido que alterações metabólicas, como o consumo excessivo de álcool ou medicamentos, podem levar à liberação de gases inflamáveis no corpo. Esses gases seriam liberados através dos poros, e poderiam ser inflamados por uma faísca interna. Contudo, a complexidade dos processos metabólicos torna difícil a conexão direta entre esses fatores. Apesar das várias teorias e experimentos realizados ao longo dos anos, replicar as condições exatas desses eventos é desafiador, levando a uma série de resultados inconclusivos. No entanto, à medida que a ciência avança, e novas tecnologias emergem, é possível que um dia possamos finalmente desvendar os segredos por trás desse fenômeno intrigante. Mas até lá, a combustão espontânea permanece como um lembrete de que, mesmo em um mundo de conhecimento e tecnologia avançados como o nosso, a natureza ainda guarda mistérios que ainda somos incapazes de desvendar. Se gostou, deixe seu like, compartilhe nos comentários suas teorias a respeito desse fenômeno, e não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.